Pastor Fábio, se você quiser entrar lá no Facebook, já estou liberando agora, aí você passa o link para o pastor Diego, ele informando os grupos, tá joia? Ele está entrando aqui, assim que der, se a gente estiver ao vivo, eu dou um sinal para vocês. Ok, já estamos ao vivo. Nós vamos aguardar uns instantes. Algumas pessoas já estão entrando. Davidson Jordão acabou de entrar. Seja bem-vindo. Pastor Benedito Andrade também acabou de entrar. A Irala Clícia acabou de entrar. Inclusive, a Irala é minha amiga de faculdade de pedagogia. Estudamos juntos. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos, enquanto o público está sendo convidado. Pastor Fábio, conseguiu pegar o link? Eu não consegui não, Márcio, pegar. Deixa eu tentar, eu vou te passar pelo chat aqui, você pega aí, por gentileza. Está aí no chat. Ok. A minha foto ela ficou printada lá mesmo. Bom dia a todos, nós estamos dando início à nossa live, à nossa transmissão das conferências de saúde emocional, espiritual e física que a Convenção Batista do Estado do Espírito Santo tem feito nesse período de quarentena. Já tivemos algumas dessas conferências acontecendo e nessa manhã nós temos a alegria de ter conosco o pastor Luiz Saião e nós vamos conversar dentro da conferência de saúde espiritual falando sobre o fim do mundo, né? Nós temos já várias pessoas que já estão conosco. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, dizer que é muito bom ter você com a gente nessa live. Você pode fazer a sua pergunta, colocar a sua questão e dentro da possibilidade de tempo que nós temos aqui, dentro daquilo que nós vamos discorrer, o pastor Luiz Saião estará respondendo essas perguntas de maneira que é muito importante a sua participação. Então, dou as boas-vindas, quero dar as boas-vindas ao pastor Luiz Saião, muito bom, pastor Luiz Saião, tê-lo conosco nessa manhã. Pastor Fábio Daniel também está nessa live conosco. Pastor Fábio Daniel é
coordenador de missões estaduais da nossa convenção, a Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, e nós vamos começar fazendo uma oração, pedindo a Deus que então nos conduza nesse tempo, que seja um tempo de crescimento, que seja um tempo de edificação. E eu vou pedir ao pastor Fábio Daniel que faça essa oração, e logo em seguida nós daremos início, então, à nossa conferência. Pastor Fábio Daniel, por gentileza. Vamos orar, amados. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos o privilégio de pertencermos a Ti, Deus, e participarmos desse momento à distância de uma capacitação, de um aprendizado. Que o Senhor abençoe, Deus, o pastor Saião, a convenção através do diretor executivo, pastor Diego Bravin e sua família, pastor Márcio. Abençoe poderosamente a nossa denominação, as igrejas, os pastores, os campos missionários. Fica conosco nessa manhã, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Luiz Alberto Teixeira Saião. Estou certo, pastor? É isso mesmo? Certo. Tá certo. Eu acho que quem te chama assim é só a mãe que chamava e a esposa quando ela está um pouco... né? Cartório. O cartório também, né? Mas pastor Luiz Saião, comumente que a gente chama de pastor Luiz Saião, uma alegria tê-lo conosco. O pastor Luiz Saião é pastor da Igreja Batista Nações Unidas, em São Paulo. Obviamente, ele tem outras capacitações e outros ministérios que ele também desenvolve, de maneira que eu vou pedir, pastor, que o pastor, mesmo que seja já plenamente conhecido, eu creio, pela maioria de todos nós, mas que o pastor pudesse fazer uma breve apresentação do irmão, para que o nosso público também, todo ele, pudesse conhecê-lo um pouco melhor. Muito obrigado, pastor Márcio. Bom dia também, pastor Fábio Daniel. É um prazer estar com todos aqui, sintonizados com os nossos queridos aí, especialmente os batistas do Espírito Santo. Mas, assim, eu sou mais conhecido pela caminhada acadêmica, né? Porque eu me tornei um estudioso do hebraico, né? Antigo e moderno também. E eu fui coordenador de duas traduções bíblicas, né? A Nova Versão Internacional, ao meio do século XXI, por causa da especialização na área de linguística e em hebraico, e também a gente atuou muito no ambiente editorial, com livros, edições, uma série de coisas aí que estão disponíveis, e desenvolveu um ministério também junto com a Rádio Transmundial, que desenvolveu o comentário do Rota 66, entre outras coisas. Mas o Rota está sendo traduzido aí para 12 línguas diferentes, né? E também na área de ensino teológico, né? Eu fui diretor do Seminário Batista do Sul do Brasil durante 4 anos, de 2013 a 2016, e também professor na Faculdade Teológica Batista de São Paulo e em diversos seminários no Brasil e no exterior, né? E pastoralmente eu atuei em diversas igrejas, tanto no Brasil como fora, mas já nós temos aí há 12 anos a Igreja Batista Nações Unidas, que nasceu no zero, está no processo aí de fundar 5 novas igrejas, algumas já nasceram, outras estão grávidas ainda, né? E aí Deus tem nos abençoado, né? E também, claro, tanto servindo a convenção como outras organizações, a gente tem sempre está muito envolvido com conferências, palestras, né? E encontros especiais. Já estive aí no Espírito Santo várias vezes, né? Foi um prazer estar com a convenção em vários momentos diferentes, em igrejas específicas também. E então estamos aqui para servir no que for possível aí os nossos queridos irmãos que estão no estado mais abençoado do Brasil, que é o Espírito Santo, a capital ainda é Vitória, né? Então, Vitória no Espírito Santo. A coisa está muito boa. Muito bom. Pastor Saião, então vamos... Oi, deixa eu... Só me ouve? Vocês estão me ouvindo? Parece que deu uma... Estamos ouvindo e não estamos vendo. O negócio está... Agora sim, deu uma picotada aqui no som. O nosso tema é o fim do mundo. E aí eu já começo perguntando, pastor Saião, o fim do mundo vem aí? Nós já estamos no fim do mundo? Na casa de apostas, como é que está essa cota aí com relação ao fim do mundo? Fala um pouquinho para nós sobre isso.
nesse caminho, a gente tem geralmente duas atitudes, né? Uma da atitude é das pessoas que não se importam com isso, diria que eles radicalizaram o que a gente chama de escatologia realizada, né? E que tendem a ver toda a realidade escatológica do Novo Testamento basicamente no primeiro século. Então, eles têm uma visão assim excessivamente preterista, né? E tudo que acontece no nosso mundo, à nossa volta, geralmente o pessoal diz, isso é bobagem, não tem nada que ver, é isso aí, quando tiver que chegar, chegou e ninguém vai saber nada, né? Então é um pessoal que não está muito preocupado em olhar sinais, né? O que parece ter sido sugestão de Jesus, prestar atenção nos sinais. E do outro lado, tem o pessoal que é o oposto, né? Todo dia está chegando o fim do mundo, né? Então, se o preço do pãozinho sobe, o pessoal já manda um artigo dizendo, olha, tá vendo? Aqui está dizendo que vai haver carestia, fome no mundo, já é um sinal do anticristo o pãozinho mais caro hoje, né? Morreu um camelo no Oriente Médio, a pessoa já manda lá dizendo algum versículo perdido lá de Ezequiel ou de Jeremias e tenta associar com o fim do mundo. Então, é um pouco complicado essas posições radicalizadas demais, de gente que não se importa e gente que só vê escatologia em tudo e qualquer situação, né, que a gente vê. Então, por exemplo, como eu acabei indo muito para as terras bíblicas, eu visito Israel com frequência, eu conheço muito de perto o ambiente judaico e acabei estudando línguas originais. Toda semana, pastor Márcio, chega uma pergunta para mim, olha o que está acontecendo aqui, o senhor está sabendo? É verdade que o anticristo já se revelou? Tem um fulano aqui que já disse que sabe até o nome dele, né? Diz que ele falou com os judeus a semana passada, que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, acaba sendo muito fantasioso, é lua vermelha, é encontro de judeus no Muro das Lamentações, é um rabino que morreu, é alguma coisa que aconteceu lá na esplanada das mesquitas. Aí, então, o que acontece? A Bíblia, de fato, fala para a gente que a gente precisa prestar atenção e que o conceito bíblico de últimos dias é uma realidade que é vista a partir do eixo completo da história, quer dizer, desde a fundação do mundo até a realidade que nós temos, existe um período chamado últimos dias que começa com a vinda do reino na época de Jesus. Então, esses últimos dias já estão presentes, a gente descobre isso lendo Atos 2, no Pentecostes, né? Pedro está dizendo, ó, pessoal, o que vocês estão vendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, né? Joel 2, 28 a 32, fala sobre últimos dias e o evento de Cristo, sua morte e ressurreição, inaugura esses últimos dias. E, ao mesmo tempo, esses últimos dias prosseguem no eixo da história até o seu desfecho apoteótico, que envolve a segunda vinda de Cristo. Então, quando a gente lê essas profecias, às vezes o foco delas está realmente na época de Jesus. Quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos e tal, é claro que isso aconteceu no ano 70. Às vezes é uma coisa que faz, vamos dizer assim, marca a história da própria igreja, né? Quando é que vai acontecer a tribulação? Está acontecendo agora, né? Só não está acontecendo na sua casa. Mas no interior de alguns países da Ásia, da África, de outras partes, a coisa está muito difícil, né? E também a gente tem elementos que marcam realmente o desfecho da história, né? Quando fala de sinais no céu, sol, lua. Então, assim, eu diria para você assim, que a gente nunca pode saber o dia e a hora, né? Mas que nós estamos tendo eu diria assim, algo que parece ser o princípio das dores. Nós temos um cenário um pouco diferente. Agora, isso não quer dizer que o desfecho apocalíptico é o ano que vem, ou é daqui a 5 anos, ou daqui a 20 anos, ou 50, não, mas dos vários sinais principais que Jesus menciona, nós temos muita coisa que chama a nossa atenção. E aí depois eu posso falar com detalhes sobre isso, né? Aliás, até uma indicação pessoal que quer, a gente vai ter um tempo mais limitado aqui, mas eu tenho uma mensagem que está livre no YouTube aí, sobre Mateus 24. Quem quiser dar uma olhada aí pode ouvir com atenção toda a mensagem para poder pensar aí. Mas vamos lá, vamos continuando aí no nosso bate-papo, a gente logo entra no caminho No caminho.
Pastor Luiz Saião, o irmão falou da escatologia, a escatologia é a doutrina das últimas coisas, né? E Isso. principalmente voltada no estudo do livro do Apocalipse, embora nós temos outros livros e outras passagens também que trazem esse tema, né? Esse conjunto doutrinário que nós temos. Mas quando a gente fala de escatologia, nós temos a chamada escatologia pessoal e a escatologia cósmica. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Qual a diferença quando a gente se refere à escatologia pessoal e à escatologia cósmica? Sim, perfeito, porque quando a gente fala em escatologia, todo mundo entende quase sempre só a cósmica, né? Só a cósmica. Pensando, olha, no fim do mundo, a volta de Cristo, o que vai acontecer, né? Mas a escatologia pessoal ou individual diz respeito à realidade do que acontece quando a pessoa morre, e como é que vai ser a situação dela até o desfecho da história, a ressurreição, a volta de Cristo, né? Esse capítulo da escatologia individual começa a transparecer no Novo Testamento porque a comunidade cristã primitiva estava entendendo o seguinte: Jesus foi, ele vai voltar daqui a pouco, e a gente, então, tem que estar preparado. E, de repente, os primeiros cristãos começam a morrer. E aí o pessoal tem dúvida, mas o que está acontecendo, né? Será que esse pessoal não ficou para a volta do rei porque eles estão perdidos? Onde é que eles estão, né? E aí nós vamos ver o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4, em 1 Coríntios 15, começando a discutir essa questão, e aí a gente tem esse elemento, digamos assim, do estado intermediário, né? A gente morre, o que acontece? O seu corpo vai para a sepultura, mas a sua alma vai para, digamos assim, a realidade do mundo dos mortos, né? Para aquilo que na Bíblia hebraica sempre foi chamado de Sheol, né? Segundo as descrições bíblicas, aparentemente, o que nós podemos ver de diversos textos, a pessoa que morre em Deus, em Cristo, vai estar em bem-aventurança, de alguma maneira, na presença de Deus. E quem morre numa relação de ruptura com Deus vai estar numa situação de sofrimento, né? Mas isso ainda não é o estado final, né? Por quê? Porque não chegou ainda o desfecho e o momento da ressurreição. Então, ao que parece, a pessoa aguarda o momento da ressurreição, quando todos voltam ao corpo, e aí nós temos um julgamento final, e aí nós temos a bem-aventurança eterna, que a gente costuma chamar de estar no céu, né, diante de Deus, e a condenação eterna, que hoje muita gente coloca questionamento, mas no Novo Testamento é muito difícil fugir dessa realidade de quem rompeu com Deus mantém essa ruptura depois da vida vivida aqui na eternidade. Então você tem esse período, né, que eu digo que quem morre, né, e aguarda a redenção completa, vai ficar, né, eu digo brincando, mas a brincadeira é séria, vai ficar na ala VIP da eternidade. Na sala VIP. Night Sala. Na antessala, aguardando a redenção de todas as coisas. Joia. Já que o senhor tocou então na escatologia pessoal, só para a gente fechar esse ponto, vamos falar um pouquinho então sobre a morte, pastor Luiz Saião. A realidade da morte. Quando que a morte entrou no mundo? Quais os tipos de morte que existem, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus. Discorre um pouquinho para a gente, então, sobre essa questão da morte. O que acontece com a pessoa, né? Depois, você já falou um pouquinho sobre isso, mas se quiser complementar. Então, vamos falar um pouquinho. O que é a morte? Quando a morte entrou no mundo? Quais os tipos de morte que existem, segundo a Bíblia? A questão, ela é um pouquinho mais, talvez, misteriosa do que a gente possa imaginar, né? Por quê? Porque o ser humano foi criado numa realidade de finitude, né? O ser humano, porque às vezes a gente coloca toda a responsabilidade dos nossos desafios na queda, mas o primeiro elemento que surge é o elemento de sermos criaturas no tempo e no espaço e como criaturas finitas. Então a pergunta que eu gosto de levantar sempre é: se Adão escorregasse no jardim do Éden e batesse a cabeça numa pedra, não ia doer? Porque ele não pecou ainda, né? É muito improvável que ele tivesse fora de qualquer desafio ligado à sua finitude. Então a pergunta é: se o ser humano, criado originalmente fora da realidade do pecado, em algum momento teria algum tipo de passamento dessa vida para uma realidade posterior? A Bíblia não entra nesses detalhes.
O texto hebraico vai dizer que quando o homem quis ser como Deus, né, aí no famoso caso de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que o sentido é esse, a ideia é ser igual a Deus, né, ou cobiçar o lugar de Deus, aí o texto diz que ele mot tamut, que morrendo você morrerá, né, que é um infinitivo absoluto, que geralmente é traduzido com certeza você vai morrer. E nesse sentido, nós temos uma dimensão da morte que atinge o ser humano por completo, que envolve a nossa experiência física, psicológica, e essa realidade que passa a fazer parte da realidade humana desde que o homem rompeu com Deus, ela envolve um elemento que atinge a nossa realidade física como nós a conhecemos hoje e também a nossa realidade espiritual. Então, a pessoa que morre, né, novamente, ele vai para a realidade do domínio de Deus no mundo dos refaim, como diziam os antigos hebreus, das sombras, daquilo que não é visível para nós, e ele vai estar numa realidade debaixo dessa diretriz de governo divino fora da nossa percepção. E isso significa que quando Jesus vem, né, e é importante a vitória de Jesus, como comemoramos agora com a ressurreição, porque Jesus não só satisfaz a questão da culpa do pecado, mas ele também vence a morte, o último inimigo a ser vencido completamente na dimensão completa da redenção, conforme 1 Coríntios 15. E a vitória de Jesus sobre a morte nos traz a esperança de termos no futuro o corpo ressurreto, numa realidade, quando a redenção completa chegar, de estarmos servindo a Deus na dimensão total, porque, veja bem, duas ideias que são estranhas, né? Três, eu vou dizer. Primeiro, que a gente chega lá na eternidade, lá não tem tempo e a gente está solto. Não, nós somos criaturas sempre dentro do tempo e do espaço. Segundo, a gente chegar lá não vai lembrar de nada, porque lá vai ser diferente. É impossível você chegar na eternidade e você não sabe nem o que aconteceu com você, nem porque você está lá. Então, nós vamos ter consciência, a sua consciência tem a ver com a sua identidade, não é possível isso, né? E terceiro, a gente chega lá e fica dormindo, né? Existe o sono da alma, não dá nenhuma evidência em nenhum lugar do Novo Testamento. A ideia que você tem em Apocalipse das almas daqueles que foram mortos por causa do testemunho de Jesus, que estão dizendo até quando não vingará o nosso sangue, é de consciência. A ideia do rico e do Lázaro é de consciência. A ideia do apóstolo Paulo em Filipenses 1:21 é que ele quer morrer e estar com Cristo. Por causa da metáfora, né, de Paulo em Tessalonicenses, aqueles que dormem, tentaram, às vezes, ver isso de maneira literal, mas não é o caso. Então, a gente está consciente, aguardando essa redenção plena, que envolve aí a superação total da morte, que tem a ver com a ressurreição em corpo glorificado, conforme a promessa de Deus em 1 Coríntios, especialmente capítulo 15. Joia. E quais são os tipos de morte que existem, pastor Luiz Saião? Então, a gente pode falar basicamente que a gente tem morte física e morte espiritual, né? E aí todo mundo, como corretamente tem sido dito, né, todo mundo que nasce necessariamente vai nascer uma vez, mas corre o risco de morrer duas, né? Porque ele vai morrer fisicamente e pode morrer espiritualmente se não alinhar a sua vida com Deus por meio da salvação e do perdão em Cristo Jesus. E às vezes a gente vê o contrário, né? Que quem nasce duas vezes morre uma vez só. Porque nasceu espiritualmente, né? Nasceu de novo, segundo o Evangelho de João deixa claro no capítulo 3, e essa pessoa, né, quem crê em Cristo, passou da morte para a vida e não entra mais em condenação. Então, o novo nascimento é o que nos livra da morte eterna e ruptura para com Deus. Joia. O nosso querido pastor Exaltino, ele colocava uma separação entre morte espiritual e morte eterna, né? Então, ele colocava três tipos de morte: física, espiritual e eterna. A espiritual, porque todos nós nascemos espiritualmente mortos, e a eterna, a separação definitiva de Deus. E aí ele usava essa expressão, né? Quem nasce uma vez, morre três, mas quem nasce duas, morre uma vez só, né? Então, pode ser, pode fazer.
pode fazer um desdobramento nisso. Nesse sentido. Pastor Luiz Saião, então o senhor já falou, só para fechar então esse capítulo da morte, o que sucede quando a pessoa deixa esse mundo, para onde ele vai, só para a gente fechar, para a gente entrar na escatologia cósmica. Ele vai para a realidade do mundo dos mortos, para aquilo que é genericamente o ambiente do Sheol. Se ele está na presença de Deus e é salvo, ele vai para essa presença de Deus e desfruta um nível de presença de Deus que ainda não é a redenção final, que aguarda a ressurreição. E a pessoa que está em condenação, ele, felizmente, vai para uma antessala do contexto de condenação completa que a gente vê, por exemplo, em Apocalipse 20, versículo 10, né, que expressa nitidamente um lugar de condenação pelos séculos dos séculos ou para todo sempre. Né? Então, é diferente. Aí, então, a gente fica na antessala do destino último, aguardando a ressurreição. Embora alguns não gostem de usar a parábola do rico e do Lázaro, mas ela pode ser utilizada, embora Jesus não queira tratar especificamente daquele assunto, mas quando ele coloca ali o seio de Abraão e o lugar de tormenta, sim, mais ou menos dentro dessas realidades, né? Sim, você pode, porque apesar de a parábola não ser, vamos dizer, uma descrição, ter a intenção de ter uma descrição completa, ela sempre se baseava num elemento plausível. A parábola não é uma fábula, né? Ela não é uma coisa assim desprovida da realidade, ela tem um outro perfil, então ela não costumava interagir com uma realidade que não fosse compreensível do ponto de vista de quem a ouvisse. Então pode-se usar seio de Abraão, ou alguns poderiam até usar paraíso, né? Como se o seio de Abraão fosse sinônimo de paraíso e fosse a antessala do contexto final da redenção, que a gente poderia chamar de céu. Mas é um pouco perigoso assim, movimentar-se demais nesses terrenos com excesso de definições, porque a Bíblia não entra nos detalhes. Joia. E surge também uma dúvida de alguns, até o querido pastor Joás de Oliveira, que é pastor de uma das igrejas nossas aqui do estado, colocou aqui, estado ou estágio intermediário? Qual a melhor definição? Porque pode-se levar a pensar que existe um estado intermediário ou um estágio intermediário. Tudo depende de como é que a gente define as palavras. Eu poderia dizer até que um estágio intermediário seria um pouco melhor, né? Mas depende muito do que a gente quer dizer, porque uma dificuldade da terminologia, né, é como é que a gente detalha o que você está entendendo por isso. O que fica claro é que é muito difícil de você encontrar qualquer apoio é que não existe uma ideia de contexto intermediário, para usar uma palavra mais neutra, no qual você tem que ter qualquer tipo de pagamento de dívida, de pecado, de contexto meritório para resolver a situação que foi desenvolvido na história da teologia católica. Né? Isso na Bíblia, muito difícil de você conseguir comprovar isso no texto bíblico. Então, eu diria a palavra estágio é um pouquinho melhor. Ok. Pastor Fábio, não sei se alguém já postaram alguma pergunta lá na nossa interação, no nosso chat. Se tiver, o irmão pode fazer, porque depois eu vou entrar já agora na escatologia cósmica, né, fazendo algumas outras perguntas, né. O pastor Fábio colocou aqui uma pergunta, pastor Luiz Saião, na pandemia, com medo da morte, o ter medo da morte para o cristão não seria uma falta de esperança se o céu é nosso alvo, né? Então, olhando esse cenário que a gente está vivendo aí de pandemia, um tempo difícil, um cristão que tem medo da morte não seria uma falta de esperança, uma falta de fé? Como é que o irmão enxerga isso? Depende. É uma pergunta de um internauta nosso lá. Veja bem, a gente tem que ter um pouco de equilíbrio aqui na situação, por quê? A Bíblia tem uma descrição que nos apresenta na nossa limitação e finitude diante de Deus, e ao mesmo tempo ela vê a pessoa que está em aliança e é fiel a Deus numa demonstração de fé. Então é muito interessante ver essa tensão dialética. Vê Abraão é o homem, né, da fé. Creu Abraão em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça. Gênesis 15, 6, né? Romanos 4 repete. Mas Abraão
foi ele com Sara que arrumaram lá a solução do Ismael. Antes ele tinha sugerido Eliezer de Damasco. Então, assim, você vê que ele tem fé, mas não exageradamente. De vez em quando escapa a quarta, assim, né? E a coisa funciona diferente. Então, os próprios discípulos de Jesus são frágeis. Então, o que que acontece? A nossa condição de finitude e a nossa limitação, em muitos momentos, permite que a gente tenha medo de um cachorro solto na rua. A gente tem medo do carro que está chegando, a gente tem medo de sofrer um assalto, a gente tem medo de ficar doente, né? Isso é uma reação humana, inclusive psicologicamente normal, de autodefesa. Então, a pessoa, diante do cenário da morte, ele pode sim ter um temor, que é um temor dentro desse aspecto humano, e isso não é um problema. O Salmo tem toda uma teologia de lamentação. Agora, quando a pessoa tem uma ansiedade problemática em relação ao seu destino, quando a morte significa o fim de tudo, e essa pessoa não tem esperança, e esse temor da morte se reveste dessa incerteza que marca uma ruptura com Deus, aí nós estamos diante de uma situação muito mais complicada. E é um medo da morte que é inadmissível para um cristão, né? O John Wesley conta a história dele muito interessante. Ele estava num navio, né, vindo para a América do Norte, e o navio estava cheio de irmãos moravianos, os famosos moravianos dos 100 anos de oração, aqueles que despertaram o mundo não só para oração, como para missões, né, no século XVII para o século XVIII. E aí, quando ele teve uma tempestade, o navio começou a balançar demais, o Wesley ficou preocupado e viu os moravianos tranquilos e sossegados, e ele apavorado. Aí ele disse: descobri naquele dia que eu não tinha a minha situação com Deus resolvida, até que depois ele desembarca na América do Norte e tem a experiência de conversão verdadeira, né? Então, se é um temor que invade aquilo que tem a ver com a nossa esperança espiritual, aí de fato é problemático. Mas existe um temor normal que todo mundo tem diante de qualquer circunstância que, vamos dizer assim, interfere na sua trajetória do cotidiano. Ok, pastor Luiz Saião, muito obrigado. Nós vamos agora falar um pouquinho então da escatologia cósmica, especificamente Sim. sobre a questão da volta de Cristo. Eu tenho pelo menos 4 perguntas aqui, a gente tem talvez algumas perguntas que podem surgir lá daqueles que estão nos acompanhando, você pode colocar a sua pergunta aí, e havendo possibilidade nós vamos fazê-lo. As perguntas são, vamos começar então a falar sobre a volta de Cristo. O que é a volta de Cristo? E eu queria que o senhor pudesse também falar sobre os sinais da volta de Cristo, fazendo uma evidência também sobre Israel. Eu sei que o irmão Sim. gosta, né, desse assunto especificamente, da posição da nação de Israel. Existe ainda uma posição de destaque para o povo de Israel, para a nação de Israel? Então, descreva um pouquinho para a gente sobre isso. Vamos lá. A volta de Cristo é o desfecho da história a partir daquilo que envolve a apoteose da redenção. Quando Cristo, quem é Cristo? Cristo quer dizer Messias, quer dizer rei. E o reino de Deus começa com a vinda de Cristo, e esse reino começa individualmente com a presença do rei Messias, que tem um impacto no mundo espiritual, que atinge as pessoas na sua interioridade e vai crescendo como um fermento, se espalha pela terra toda, atinge todas as tribos, línguas e nações, e chega o momento do desfecho, quando esse reino se estabelecerá de maneira concreta e definitiva. Então, essa volta ou segunda vinda de Cristo é para inaugurar. A gente tem um hino antigo do cantor cristão, né, que diz o que as nações, os reis da terra, com poder governará. Essa ideia, né, que aparece aí. E Jesus deixa claro, nós temos 3 textos assim, importantíssimos, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, além dos textos de 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios e o livro do Apocalipse e outras passagens, 2 Pedro, né, que tratam dessa questão da segunda vinda de maneira mais direta. A discussão é como é que vai ser essa realidade da vinda de Cristo. Então, tem um grupo que pensa o seguinte: olha, a maior parte dessas coisas não é muito literal,
A vinda de Cristo, ela vem de repente e se inaugura o reino de Deus, e a gente não tem muito detalhamento disso. O outro grupo busca um detalhamento maior e geralmente enfatiza que antes de uma realidade de redenção completa na presença de Deus nos céus, existe uma realidade de restabelecimento da ordem da criação que precisa ser purificada. Então, aí existe a ideia de um milênio, que acontece quando Cristo reina na Terra e a Terra passa por um período de realinhamento. É uma visão que não é nada platônica, né? Que a redenção não é só uma coisa de espíritos flutuando no céu, na presença de Deus, mas é uma redenção de toda a ordem criada. É a purificação da rebelião que existe em toda a realidade que atinge o universo. E, diante disso, a maneira como isso acontece, eu acho que a posição que a gente chama de pré-milenista, né, a mais comum, ela tenta detalhar demais, ela corre risco de exageros e acaba se atrapalhando e tem perguntas que não têm resposta. Mas, por outro lado, a posição chamada milenista, ela é extremamente cômoda, né? Ela é muito genérica e ela não mexe em vários textos, e quando mexe, espiritualiza. Então, eu acho que ela tem muitas desvantagens. Eu acho que a verdade está no meio aí, mais próximo daquilo que é chamado tecnicamente de um pré-milenismo histórico, né? Que é a posição de estudiosos como George Elton Ladd, era a posição do Dr. Russell Shedd, né? E você vai poder ver esse tipo de perspectiva aí na literatura acadêmica. Agora, o que Jesus disse efetivamente? Jesus disse que no desfecho, nesse chegada que envolve a sua vinda, isso, quando a gente lê os sermões aí do início das dores, parece claro que algumas coisas aconteceram como o juízo de Deus que cai sobre Jerusalém. Mas parece que isso não é uma coisa que se esgota ali. Isso que é a dificuldade, pastor Márcio, porque você tem elementos que acontecem no período do primeiro século, elementos que estão presentes na história da igreja, elementos do desfecho. Então, por exemplo, quem é o anticristo? No Novo Testamento, o anticristo está inspirado em Nero. Nero foi o imperador do ano 54 ao 68, e num certo sentido ele é o anticristo por trás do que nós temos no Apocalipse. Mas 1 João diz o quê? Muitos anticristos têm surgido por mundo. Então, essa realidade do anticristo também está presente na história, porque o faraó, o rei da Babilônia e o imperador de Roma, no fim das contas, exercem a mesma função. Agora, não tem dúvida que a Bíblia fala do homem do pecado, do homem da iniquidade. Existe um anticristo final, um desfecho. Assim como a tribulação foi realidade no primeiro século, tem sido realidade na história e haverá uma grande tribulação. Jesus disse o quê? Jesus disse que haveria uma multiplicação da iniquidade, maldade se espalhando pelo mundo de uma maneira problemática. Segunda, ele disse que haveria apostasia, o que é reforçado. Muitos haveriam de se escandalizar, trair uns aos outros. Lucas reforça isso. 1 Tessalonicenses 4, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2, fala de apostasia, quer dizer, gente do ambiente da fé que vai negar e se afastar da verdade. Nós temos a ideia de muitos sinais no céu, e os elementos do céu serão abalados, e muitos terremotos. Lucas até menciona no capítulo 21 também, acrescenta epidemias. E a realidade de que esses eventos escatológicos atingem a nação de Israel, e aí a crise que eu tenho com o pessoal que tenta tirar Israel completamente de cena, dizer que Israel não existe mais, é muito difícil. Por exemplo, quando Jesus diz, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que se complete o tempo deles. Como assim? Como é que você interpreta um texto como esse? E que tempo é esse dos gentios? Parece claro que o evangelho vai ser espalhado por todo o mundo gentil, e chega uma hora em que no tempo de Deus as coisas vão numa outra direção, e agora está se encerrando o tempo do gentio. Jerusalém, depois do domínio romano, pela primeira vez, saiu do domínio dos gentios em toda essa história,
em 1967. E duas coisas especiais estão listadas aí que me chamam a atenção e que acho que deve levar a gente a pensar profundamente. Se você analisar bem, esses sinais gerais de terremotos, de sinais que atingem o cosmos, incluindo guerras e aumento de guerras, nunca foi tão impressionante como do século XX para cá. A humanidade nunca matou tanto, nunca houve tanta coisa absurda e com todo o seu conhecimento tecnológico, e também nunca houve, e eu estou falando de fontes não religiosas, tá? De fontes que não tem nada a ver com isso, para a gente não ter aqui um viés na argumentação. O que é interessante e impressionante é que, primeiro, a previsão bíblica é que um dia os judeus, o povo da primeira aliança, iria reconhecer o seu Messias. E qual é a coisa impressionante para a gente? Hoje, como nunca aconteceu em toda a história, um grupo crescente de judeus crê em Jesus como Messias. Nunca houve isso. Nós, batistas, temos aqui uma história diferente. A gente tem na nossa história aí, inicial, Salomão Luiz Ginsburg, né? O grande batista da história brasileira era judeu. Apesar de muita gente aí ser antissemita e não leu a sua própria história, né? E é interessante que de 1950 para cá, eu estou em contato constante com Israel, conheço crentes de Israel, eles me disseram, quando a gente começou aqui nos anos 50, eu tinha 50 crentes. Hoje, no ambiente judaico de 14 milhões de pessoas, o número de crentes ultrapassa 400 mil. Isso quer dizer, prestem bem atenção, que a proporção de pessoas que assumem ser discípulos de Jesus hoje já começa a ser maior entre judeus do que entre europeus e asiáticos. Só para a gente cair a ficha. Então isso parece para mim uma coisa muito diferente, peculiar. Eu acho que o povo de Israel está de volta na terra. Jerusalém está de novo debaixo da liderança e administração judaica, e os judeus começarem em número crescente a olhar para o maior judeu de todos os tempos, não é algo que pode passar despercebido. E a outra coisa, e aí quem tem que prestar atenção, é que, na verdade, o evangelho nunca atingiu os diversos lugares do mundo. E o que Mateus 24:14 diz? Que o evangelho do reino será pregado a todas as nações, e depois virá o fim. E todas as nações são todos os povos, são todas as etnias. E pela primeira vez na história, nós estamos nos aproximando dessa possibilidade. Porque aquilo que a gente chama de universo cristão teve restrito ao ambiente europeu, transbordou para a realidade das Américas, mas em grande parte da África, especialmente na Ásia, e isso nunca aconteceu direito. Apesar do cenário negativo, nos últimos 50 anos, o evangelho cresceu como nunca aconteceu em toda a história da fé. Eu tive recentemente na Tailândia, numa conferência, você fica de queixo caído, né? Ver a igreja crescendo no Nepal, na Mongólia, no Camboja, em lugares da África que eu não posso nem mencionar. Eu visitei de perto a igreja primitiva, até a igreja perseguida, né? Primitiva só através dos estudos, né? E até fugir da polícia com gente nesses contextos, e é impressionante como a igreja tem crescido. E aí também é um sinal para a gente prestar atenção que não é possível que a gente imagine que o Apocalipse é amanhã cedo, porque nós temos pelo menos um contingente de mais de 200 milhões de pessoas, especialmente na região do sudeste da Ásia, que não tiveram nenhum tipo de acesso ao Evangelho. São mais de 3 mil línguas que não têm nenhuma porção da Bíblia no seu próprio idioma. Então, o nosso desafio está perto de se completar, mas tem muitas tribos ainda que precisam ouvir da palavra de Deus. Pastor Sayão, dentro de Israel, uma pergunta que chegou aqui para a gente, o pastor Joás fez, qual é a sua interpretação de Romanos 11:26, então, que diz que na plenitude dos tempos, todo Israel será salvo? É dentro dessa visão, o senhor crê que todo Israel será salvo, literalmente? Então, vamos lá.
todo Israel sempre é uma expressão representativa. Não quer dizer que cada judeu do mundo, né? Isso é um conceito muito claro na literatura bíblica. Mas, assim, são duas questões aqui interessantes. Quando você lê o Antigo Testamento e você fala de Israel, o conceito de Israel não é um conceito étnico, simplesmente. Tanto é que grandes referências da história de Israel apresentam pessoas como Ruth, a Moabita, né? Que entram no povo. Quando eles saem do Egito, em Êxodo 12, vem uma multidão de gente que se integra a eles. Então, qualquer estrangeiro podia fazer parte da comunidade da fé se entrasse na aliança. Então, é verdade que esse povo de Deus, ele é principalmente constituído de israelitas étnicos e de outros que entram nessa aliança. Quando a gente chega no Novo Testamento, a comunidade seguidora de Jesus, inicialmente, é só de judeus. Atos 15 discute, pode entrar não-judeus? E eles entram. Depois ela se torna majoritariamente gentílica, e depois da grande destruição do século II, causada por Adriano, na época da rebelião de Bar Kokhba, né? Aí houve um desastre muito grande, e a partir daí a igreja foi crescendo na sua rejeição de Israel e se tornou, em grande parte, até antissemita. E hoje a gente tem um número crescente de judeus e, em alguns lugares, decrescente de gentios. A pergunta de Paulo, em Romanos capítulo 11, ela é a pergunta lá, escuta, como é que a gente pode confiar em Deus e nas promessas dele, se o que Deus falou para Israel parece que não se cumpriu? E Paulo vai dizer, peraí, de jeito nenhum, eu sou israelita, eu sou da tribo de Benjamim. Então o texto está falando especificamente ali sobre Israel. E às vezes o pessoal, por causa desse conceito pertinente de que Israel envolvia estrangeiros, tentar dizer que Paulo está respondendo a pergunta final desconsiderando a realidade que ele está falando de Israel. Isso é muito difícil de sustentar no texto. Então, parece ser uma sugestão clara de que, quando chega no contexto do desfecho escatológico, Israel reconhece o Messias, rei, e aí esse todo Israel, quer dizer, essa geração futura que reconhece o Messias, ela vai ser o oposto da geração que o rejeitou, né, na primeira vinda. Quando a gente diz que os judeus não creram em Cristo, a gente sabe que Pedro, que Paulo, que os discípulos e a quantidade dos 3.000, dos 5.000 de Jerusalém eram todos judeus. Então, quais judeus não creram em Cristo? Digamos assim, um todo representativo. Da mesma maneira, agora em Romanos 11, você tem o inverso disso, quando a nação finalmente reencontra o seu Messias, e o corpo de Cristo completo envolve, juntos numa só fé, judeus e gentios, salvos pelo Messias Jesus, Yeshua. Amém. Pastor Sayão, chegaram várias perguntas aqui, e o senhor, na sua fala também, pincela vários assuntos que a gente teria live aqui por umas boas horas, né, de conversas, né? Mas vamos só dar uma pincelada na questão da tribulação, porque uma pergunta que chegou foi: a igreja, ela vai participar da tribulação, ela vai estar presente na tribulação, ela sai no começo, ela sai na metade, ela sai no final, a volta de Cristo se dará em duas etapas. Então, dá uma pincelada para a gente, na sua opinião, com relação a esses eventos da tribulação e a participação da igreja. Então, a tendência predominante, por causa da nossa herança pré-tribulacionista e dispensacionalista, scofieldiana mais antiga, né? A maior parte das pessoas, talvez até por terem assistido o filme aí, Deixados para Trás, sempre acha a igreja está fora da tribulação. Eu tenho muita dificuldade com essa ideia. Primeiro porque tribulação é a marca registrada da igreja, né? É muito emblemático isso. Todos os apóstolos morrem martirizados. O João não morreu martirizado, mas foi exilado e ficou numa situação de repressão completa e morreu com muita idade por ação soberana da parte de Deus. E a igreja primitiva tem tribulação do começo ao fim. A igreja, todos aqueles que querem viver de fato, de maneira consagrada em Cristo Jesus, vão padecer perseguição. Então, isso é parte fundamental. Aí a ideia de que a igreja, quando chega na tribulação, ela é tirada fora, porque
se entende que tribulação necessariamente é igual a derramamento da ira de Deus. O Apocalipse, capítulos de 6 a 19, onde aparece lá, nós temos as taças, os ais, né, que são lançados, e aí as pessoas dizem, não, Deus não vai fazer isso porque ele nos livra da sua ira. O equívoco aí está no fato de não entender que a tribulação nem sempre pode ser associado com ira. Portanto, o texto que para mim é decisivo é 2 Tessalonicenses capítulo 2, porque Paulo está avisando uma igreja gentílica, ele está escrevendo de Corinto para essa igreja que acabou de receber a fé, e ela tem um contingente gentílico muito claro, e ele diz, ó, isso não vai acontecer de jeito nenhum, que vocês estão ouvindo profecias aí falando, né? Não se mudem de ideia por espírito, quer dizer, alguém que se disse inspirado por espírito, como se o dia do Senhor tivesse já chegado. Porque isso não vai acontecer antes que aconteça a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o homem da iniquidade. Então parece que a igreja está sendo advertida que ela vai dar de frente com o homem do pecado. E no esquema que se tem tradicionalmente é que quando o anticristo se manifesta, a igreja é tirada fora. E não existe anticristo, existe um anti-Israel. E os judeus, né, mais uma vez, o pessoal quer descer a pancada no judeu, já que eles sofreram um pouco, bota eles na mão do anticristo mais uma vez, né? Vamos lá, o segundo Hitler na história. E eu acho improvável, porque primeiro que a igreja vai passar por um processo de purificação, segundo que a tribulação faz parte da realidade, e dá a entender esse texto que a igreja conhece o anticristo. Então, me parece que quando se manifestar o começo propriamente do fim dos tempos, nós vamos ter essa manifestação desse anticristo que vai convencer judeus e o mundo, e aqueles que são fiéis a Deus, tanto os judeus como os gentios, vão rejeitar, especialmente quando ele se colocar numa posição divina, como Deus, e aí então começa uma perseguição acentuada. Os textos bíblicos não são totalmente claros, pastor Márcio, senão não teria dúvida nem em posição diferente, né? Pode ser que a igreja seja, juntamente com todos os salvos aí, arrebatados no meio dessa tribulação, e aí a ira de Deus caia sobre a terra, e depois a gente tenha entrada na próxima fase. Ou pode ser que não, que a igreja passe o período todo, e no fim dessa tribulação, Cristo volta e instaura definitivamente o seu reino, que deve envolver uma purificação de toda a realidade, sujeitando toda a criação à ordem de Deus de novo, que pode envolver essa ideia de milênio, que transcorre diretamente para a ideia da eternidade, né? Ou, como querem alguns, o milênio é uma etapa, depois dele tem um Armagedon, uma batalha final entre o bem e o mal, e depois aquilo que a gente chama de eternidade. Eu só queria ressaltar o aspecto que no mundo ressurreto a gente vai ter corpo, a gente vai estar limitado no tempo e no espaço, e é um corpo ressurreto. E, portanto, o que parece para mim que acontece na Bíblia, no estado último final de eternidade, é o fim de separação entre céu e terra, e que a realidade de Deus agora está disponível. Então, na minha opinião, a gente vai estar num ambiente, digamos assim, celestial, podendo servir a Deus tanto na terra como fora dela, e tendo condição de servir a Deus dentro do universo criado. E tudo que a gente desenvolveu aqui é importante para dar continuidade na vida, porque o contexto bíblico não é nada platônico, ele se baseia na redenção de toda a criação. Pastor Sayão, eu vou pedir a paciência do irmão. Eu queria fazer mais uma pergunta, já que o senhor falou dessa questão do céu e nova terra. O irmão já tinha me dito que a voz está um pouquinho... O irmão tem falado muito, né? Muitas lives. Isso, a gente tem trabalhado mais nesse período de quarentena do que tantas palestras, tantas lives. Eu estou com gargantovírus aqui. Eu queria fazer essa última pergunta, porque veio também de uma pessoa que está nos acompanhando, e depois dar a oportunidade para o irmão fazer as considerações finais e a gente caminhar, então, para o fim. E a pergunta é exatamente isso. Há um teólogo brasileiro que tem resgatado essa ideia do conceito de um novo céu e uma nova terra, né? Diferente daquela percepção das testemunhas de Jeová, por exemplo, né? Desse grupo que tem uma ideia diferenciada. Como é que o irmão vê isso biblicamente, né? Vai haver um novo céu, uma nova terra? O irmão já falou um pouquinho, mas eu queria que o irmão pudesse
discorrer um pouco mais, como uma última pergunta, então, para a gente finalizar. Então, tudo indica que sim, a ideia de Pedro, né, que os elementos a terra será desnudada, as obras que nela há serão atingidas, parece ser de uma restauração de um estado anterior. Por isso que quando a gente lê sobre a Nova Jerusalém, quando a gente lê, você pode ver que é o Éden urbanizado, né? A teologia subjacente ao Apocalipse, ela está fundamentada em Gênesis e em Êxodo. Agora, é um pouquinho difícil, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, e eu já vi gente falando sobre isso, é que às vezes o pessoal vai na direção de um literal demais, né? E qual é o problema de ser literal demais? É que Apocalipse é um livro totalmente simbólico, né? Então, por que que a Nova Jerusalém desce do céu? A Nova Jerusalém, no certo sentido, ela é símbolo da própria igreja. E a descida do céu, pelo tamanho que ela tem, ela conecta céu e terra na mentalidade antiga. E veja que ela tem uma altura gigantesca, ela tem 12 mil estádios de cada lado, né? E essa altura gigantesca, que tem vários quilômetros de altura, 2.600, 700 quilômetros, ao mesmo tempo, ela tem muros, ela tem portas, como uma cidade antiga. Então, esse cubo gigantesco, descrito como uma cidade antiga, tem elementos simbólicos. Então, às vezes, eu vejo pessoas tentando delimitar geograficamente, colocar o ponto aqui, quem mora dentro da cidade, quem mora fora, não sei o quê. E é perigoso porque isso fere a natureza da literatura em questão. Mas, fora do próprio Apocalipse, nós vamos ver essa ideia de redenção que atinge esse contexto de novos céus e nova terra. Por que novos céus e nova terra? Porque Deus, no começo, faz o quê? Ele bara et hashamayim vet haaretz. Ele criou os céus e a terra. Isso é uma referência que tem a ver com o universo criado sob o domínio de Deus. Quando temos a redenção de todas as coisas, isso é redimensionado a partir da redenção. Mas a Bíblia não dá detalhes. Que nós vamos ter uma nova terra redimida, eu tenho plena convicção. E que essa redenção atinge o universo e a realidade vamos dizer, do domínio da experiência direta com Deus, que é chamada de céus, envolvendo isso também, isso faz parte, né? Até porque, quando a gente pensa em céus, os próprios judeus descreviam isso de maneira diferente, né? Nós temos esses primeiros céus aqui disponível que a gente tem essa visão. Você tem um céu, veja que as regiões celestiais onde estão os anjos e os espíritos, né? Em Efésios. Você tem os céus na presença de Deus, né? Aí onde esses seres desfrutam dessa realidade, você tem uma realidade da presença de Deus que ninguém tem acesso fora do tempo e do espaço. Uma realidade onde a gente pode chamar da realidade da trindade ontológica. Então, quando nós estamos diante de Deus, Deus, mesmo nessa vida eterna, se apresentará autolimitado. Quando Deus aparece sentado num trono, quando Deus se apresenta, quando Deus fala a nossa língua, ele dimensiona palavras no eixo do tempo. Isso sempre será a autolimitação. Nós nunca temos acesso pleno a um ser infinito. E então, nesse sentido, essa dimensão vai estar, digamos assim, disponibilizada para nós. A realidade do universo criado vai ter passado por esse processo da purificação da presença do mal no universo, em função da rebelião das criaturas, e a Terra e tudo que nós vemos nela será redefinida em função da grande redenção, porque Jesus, além do Salvador, no sentido soteriológico do perdão, ele é um redentor cósmico e que mostra o seu poder não só no ambiente cósmico, mas também sobre os poderes espirituais que são chamados de potestades descritos no Novo Testamento. Nós já estamos, então, chegando ao final da nossa live. Eu queria dar a oportunidade para que o irmão fizesse as suas considerações finais. E, claro, desde já agradecendo, nós tínhamos programado um tempo, ultrapassamos esse tempo, mas com muita bondade e paciência, o irmão respondeu as perguntas e, obviamente, trouxe edificação para cada um de nós. Então, eu queria dar essa oportunidade antes de nós finalizarmos. Bom, eu quero agradecer de coração o convite e a confiança dos queridos irmãos aí
do Espírito Santo, né? E mandar um abraço para todo mundo e mandar uma mensagem especialmente de esperança nesse momento difícil que está todo mundo aí preocupado, né? E pensando em escatologia, a coisa mais dura que pode acontecer com a gente é partir dessa vida. E mesmo isso para nós que somos crentes em Cristo Jesus é esperança, a gente comemora. Então vamos manter o nosso coração tranquilo, vamos pensar no que podemos fazer, vamos agir de uma maneira a ajudar a socorrer quem estiver aí próximo de nós, né? E gastar esse tempo, que é uma das coisas boas, né, que a gente aprende é a importância das lições que ficam quando a gente redimensiona a nossa finitude, nossa limitação, e essa é uma hora de repensar como a gente tem vivido a nossa vida. Quero deixar um convite também, a gente tem um canal aí no YouTube da nossa igreja, Igreja Batista Nações Unidas, tem muitos vídeos, muitas mensagens, inclusive várias sobre escatologia, aquilo tudo está livre, disponibilizado, é totalmente ministerial. Também estamos aí no Facebook, no Instagram, pode ser seguido, e a gente de vez em quando está postando aí elementos que podem direcionar e abençoar a vida das pessoas. Então, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Um grande abraço escatológico e que pode ir até o fim do mundo. Amém. Pastor Luiz Saião, muito obrigado pela disponibilização do seu tempo para estar conosco, compartilhando. Tivemos uma excelente audiência de pessoas que mandaram aí perguntas. Infelizmente não dá para responder todas elas, né? Mas ficou a dica, nós já fixamos também o link que o irmão passou de um dos vídeos lá da Igreja Batista Nações Unidas, então isso está lá já nos comentários, as pessoas podem clicar no link e serem direcionadas. Eu quero aproveitar esse momento, antes de finalizarmos, para noticiar que o Senhor chamou a sua presença hoje, o nosso querido pastor Onésimo Barbosa, um dos pastores mais antigos aqui do nosso estado, tanto de idade quanto de tempo de ministério também. Então, aproveitando esse momento para compartilhar com os irmãos que ele agora já está na presença de Deus, né? Que ele agora já está com o Senhor. E eu queria também, antes de finalizar, dizer das nossas programações nesses próximos dias. Hoje, nós continuaremos com a Conferência de Saúde Espiritual. Pastor Carlos Novaes, que é pastor da Igreja Batista Barão de Taquara, no Rio de Janeiro, um historiador, um teólogo, vai estar conversando com a gente sobre os tempos de crise como oportunidades para o aperfeiçoamento do caráter cristão. Amanhã, quinta-feira, dia 16, às 15 horas, nós teremos a Conferência de Saúde Física e o tema é Como se manter saudável. Teremos 2 palestrantes que estarão conversando com a gente, a Eliane Márcia Vantil, que é endocrinologista, e o Rodrigo Castro, que é personal trainer. Na sexta-feira, nós teremos a conferência Desafios Ministeriais em Tempos de Crise, e o nosso tema será Aconselhamento Pastoral e Púlpito Saudável em Tempo de Crise. Estarão com a gente pastor Joel Félix e pastor Nilton Araújo, ex-presidentes da nossa convenção, falando. Então, participe nesse momento em que nós estamos trazendo esses assuntos tão importantes, tão relevantes para a vida de cada um de nós. Quero agradecer pastor Luiz Saião mais uma vez, pastor Fábio Daniel, que esteve com a gente também, não me deixou sozinho aqui na sala, né? Então, com essa fera que é o pastor Luiz Saião. Então, eu quero agradecer a companhia do pastor Fábio Daniel e desejar que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Bom dia para todos. Obrigado. Deus abençoe.